Oi, pessoal! Bom, agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o segundo seminário, que consiste aí nas técnicas de reprodução humana assistida e a vulnerabilidade do embrião. E a gente vai entender um pouquinho por que se discute tanto as técnicas de reprodução humana assistida e por que também se diz que o embrião ele é um ser vulnerável. E para a gente entender tudo isso, a gente precisa compreender se o embrião ele é um ser detentor de vida e como ele se forma. Então, para a gente ter um embrião aí, o que vai acontecer? Nós precisamos ter o material genético feminino e masculino, ou seja, o espermatozoide e o óvulo. Com a fecundação, que é a junção desse material genético, nós temos a fertilização, que consequentemente vai gerar o zigoto. Esse zigoto ele vai se transformar em 2 células, 4 células, 8 células, até se formar a mórula e, consequentemente, a gente vai ter o desenvolvimento embrionário aí, que é o próprio desenvolvimento do ser humano, quando ele vai se desenvolvendo até que a mulher aí tenha o período de gestação completo e venha a nascer o indivíduo. Mas a gente precisa também discutir algumas teorias sobre o início da vida, porque nós sabemos que muitas pessoas elas não concordam com a teoria da concepção ou não concordam com a teoria natalista ou com uma ou com outra. Então aqui nessa aula a gente vai discutir um pouquinho para tentar entender quais são as principais teorias que dizem aí sobre o início da vida. E nós temos a teoria da concepção, que é a mais utilizada aí pelos defensores dos direitos do embrião. E essa teoria, ela traz que o embrião, ele é detentor de vida. Por quê? Porque para essa teoria, a vida ela se inicia no momento da fecundação, ou seja, no momento ali que houve a relação sexual, que o material genético, o espermatozoide e o óvulo, eles se encontraram e se fecundaram, a partir dali começa a existência da vida humana. Até porque foi a explicação que eu dei para vocês ali no início, que a partir da fecundação o zigoto ele é formado e vai se dividindo em células, e depois nós temos a mórula. Então, isso já mostra as etapas que o material genético fecundado vai se desenvolvendo até o ser humano vir a nascer, após os 9 meses aí, quando a gestação dá tudo certo. E nós temos essa teoria, então, da concepção, ela defende isso, que a vida é a partir do momento da fecundação do material genético. Mas nós também temos a teoria natalista, que é a utilizada pelo nosso Código Civil, que diz que a vida ela se inicia a partir do momento do nascimento com vida. Ou seja, para existir vida, você precisa nascer vivo. Essa teoria é o que o Código Civil vem falando aí, que os direitos de personalidade, eles são adquiridos a partir do momento do nascimento com vida. A teoria da nidação é outra teoria que também tenta explicar o início da vida, mas para essa teoria, a vida ela se inicia a partir do momento que o óvulo ele vai se fixar na parede do útero. Então, houve a fecundação, houve as primeiras divisões desse material genético, mas só quando esse óvulo ele se fixa na parede do útero é que a gente pode falar que existe vida. E temos outra teoria aí para dizer o início da vida, que também é bastante conhecida, que é a teoria da formação do sistema nervoso central. Nessa teoria, ela defende que a vida começa a partir do 14º dia, que é quando esse embrião ele vai começar a ter os seus primeiros movimentos motores, vai ter as primeiras sinapses, ligações que o cérebro vai fazer com o restante do corpo em desenvolvimento. Então, é a partir desse momento que a vida inicia. Então, vocês percebem que nós temos uma teoria que defende a vida no início ali da fecundação, na primeira etapa onde o material se junta. Nós temos uma teoria que defende que a vida só inicia a partir do momento do nascimento. Nós temos uma teoria que defende que a vida só inicia a partir do momento que o óvulo ele fixa na parede do útero. E nós temos essa outra teoria que defende que a vida vai iniciar a partir dos primeiros movimentos e ligações do sistema nervoso central, que é a partir do 14º dia e depois da fecundação. Mas para a gente dizer que o embrião ele tem direitos, nós precisamos considerar a vida desde o momento da concepção.
Porque se a gente se filiar na teoria da formação do sistema nervoso central, que é só a partir do 14º dia, então no período de 14 dias, o embrião ele vai ser considerado como coisa, que pode ser doado, vendido, abortado e feito qualquer outra manipulação aí que possa mexer no próprio embrião, transformar o embrião. Se a gente considerar a teoria da nidação e a teoria natalista, é a mesma coisa. O embrião ele se torna algo, ele não se torna um ser humano, ele é algo que pode ser manipulado. Então, para a gente entender o embrião como um ser vulnerável, nós precisamos adotar a teoria concepcionista, que é aquela que, desde o momento da concepção, já existe vida e você sendo detentor da vida, você tem seus direitos resguardados. E a Constituição, o que ela garante aí para nós? Ela garante o direito à vida, a integridade, a existência, a privacidade. E o embrião, ele sendo detentor da vida, consequentemente, ele tem que ter esses outros direitos de integridade, de privacidade, da própria existência garantidos, que é onde onde a gente pode ir contra as atrocidades que são cometidas contra o embrião, que a gente vai compreender um pouquinho aí mais pra frente. Mas eu quero dizer uma citação para vocês de Habermas, que ele fala que a vida humana, ainda em estágio embrionário, goza de proteção legal. Então a gente pode ver aí que o próprio Habermas, ele vem mostrando que é filiado à teoria concepcionista, porque ele considera o próprio embrião como detentor de proteção legal. Ou seja, a lei ela precisa proteger aquele que ainda não nasceu, mas que também é vida. E quais são os direitos do embrião? Quando a gente considera, então, o embrião como um sujeito detentor da vida, consequentemente, a gente tem que assegurar alguns direitos a ele, que é o próprio direito à vida, o próprio direito à integridade física e o próprio direito de filiação. Esse direito de filiação, existe algumas controvérsias, porque o artigo 1609 do Código Civil, ele dá status de filho para o embrião, mesmo ele congelado. Ou seja, aquele embrião, fruto de manipulação genética, que foi, que está aí criopreservado em alguma clínica aí que congela o material genético para posteriormente vir fazer a fertilização, a fecundação aí no útero materno. O artigo, então, 1609 do Código Civil, ele assegura o direito de filiação a esse embrião, mesmo que congelado. Então, isso aí mostra para nós, mais uma vez, que o embrião ele é detentor de direitos. E que ele é considerado, então, filho daquele casal que idealizou o planejamento familiar e que fez a preservação aí do seu material genético em alguma clínica.